Ao pensarmos no escultor, pensamos também no material que ele utiliza para fazer suas obras de arte. Ele pode esculpir o mármore, uma pedra, ele pode esculpir na madeira e etc. Já um pintor utiliza as tintas e combina as cores para fazer suas telas e quadros. Um músico, por sua vez, utiliza as notas musicais e expressa sua arte por meio de instrumentos. E os escritores? Você já parou para pensar qual o material que eles utilizam para fazer as suas obras de arte? Bem, ele utiliza as palavras. E as palavras podem ser combinadas de diversas maneiras para alcançar fins artísticos e expressivos. Nós vamos agora começar uma nova fase do nosso estudo de língua portuguesa. Vamos começar a falar de figuras de linguagem. E nessa aula 1, faremos uma introdução ao assunto. Eu sou o Denilson, sou professor de português, e se você gostar desse vídeo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas. Vamos nessa então? Bem, para começarmos a falar de figuras de linguagem, precisamos tratar de algumas noções preliminares. Figuras de linguagem são recursos especiais que usamos para falar ou para escrever, e esses recursos trazem maior expressividade, intensidade e beleza ao discurso. Bem, se você não entendeu essa frase, vamos agora ver um exemplo. Aqui temos um discurso muito comum utilizado aí na nossa sociedade brasileira, né? O político não cumpriu todas as suas promessas. Bom, perceba que eu falei de uma maneira clara, objetiva, e todas as palavras aqui foram utilizadas com seu significado principal. Agora, eu poderia expressar essa mesma ideia de uma maneira mais expressiva, mais intensa. Por exemplo, o político prometeu o oceano, mas entregou apenas uma gotinha de água. Percebeu que a ideia contida em ambas as orações é a mesma? Que o político cumpriu algo, mas não cumpriu tudo o que foi prometido? Bem, aqui eu falei de uma maneira clara e objetiva. Agora aqui eu falei com maior expressividade e usei as palavras de um modo artístico, de um modo mais intenso e até mais belo, por assim dizer. Ok? Isso aqui é um recurso de figura de linguagem. Então, quando a gente perceber que as palavras estão sendo utilizadas de um modo especial para falarmos ou expressarmos ou escrevermos algo de maneira mais intensa, mais bela, mais diferentona, provavelmente estaremos empregando uma das figuras de linguagem existentes na língua portuguesa. E aí são várias as figuras de linguagem que existem no português. Porém, nós temos uma classificação principal dessas figuras. Nós temos três tipos básicos de figuras de linguagem. As figuras de palavras, quando utilizamos as palavras com desvios de significação, ou seja, utilizamos a palavra com um significado diferente do significado comum dela. Por exemplo, quando eu digo Pedro é uma fera. Bem, Pedro é uma pessoa, tranquilo, e eu digo que ele é uma fera. Num determinado contexto, fera aqui pode significar o quê? Que Pedro é uma pessoa muito brava, que Pedro é uma pessoa muito nervosa, ou que Pedro é uma pessoa que não raciocina adequadamente. Mas a palavra fera não significa nada disso. Fera significa animal. Então eu utilizei essa palavra com um desvio do seu significado básico, portanto utilizei uma figura de palavra. Também temos as figuras de construção, quando construímos frases com desvios das construções normais da língua portuguesa. Bem, você já deve ter visto em uma das nossas aulas que na língua portuguesa a ordem natural da oração é sujeito, verbo e complementos. Porém, eu posso inverter um termo para dar mais ênfase, para dar maior expressividade a uma determinada parte da oração. Veja bem, o médico nós admiramos. Nós é o sujeito do verbo admirar. Nós admiramos. O médico é o objeto direto.
porque ele é admirado por nós. Só que eu coloquei o objeto direto no início da oração. E por que eu fiz essa construção diferentona? Por que eu me desviei da construção normal da frase? Justamente para dar maior ênfase ao médico e não a nós, que somos o sujeito que exercemos a ação de admirar. Portanto, essa construção aqui, ela se desvia, ela foge um pouquinho da construção normal das frases. Isso é uma figura de construção. Bem, por fim também temos as figuras de pensamento, que são processos que se dão na esfera das emoções. Como assim, Denilson? Veja o exemplo. Parabéns pela nota 0. Ué, tem alguma coisa estranha aqui, não tem? Pois é, quando você quer ser irônico e alguém faz uma coisa errada, você pode utilizar essa figura de linguagem aqui, ó, que vai mexer com a emoção da pessoa. Parabéns pela nota 0. Na verdade, você não quer dizer parabéns. Você quer dizer que lástima que você tirou uma nota 0. Mas aqui você utilizou uma figura de pensamento para mexer de alguma maneira com as emoções da pessoa com quem você está falando. Você foi irônico e aí conseguiu fazer um processo que vai mexer com os sentimentos dessa pessoa que vai receber esse discurso. Então, para resumir, nós temos, geralmente, ou figuras de palavras, que é quando pegamos uma palavra e usamos com seu significado diferente, com desvio de significação. Nós temos figuras de construção, quando construímos uma oração de uma maneira que ela foge um pouquinho daquela construção normal de sujeito, verbo e complemento. E ainda temos as figuras de pensamento, que quando construímos o discurso, de maneira a mexer com as emoções daquela pessoa que está lendo ou que está ouvindo o nosso discurso. E aí, para que a gente estuda figuras de linguagem? Bem, claro que você vai estudar figuras de linguagem para passar num concurso, para passar numa prova, mas não é só para isso que a gente estuda figuras de linguagem. Veja bem, o estudo das figuras de linguagem faz parte de uma coisa chamada estilística. A estilística é uma parte da gramática que trata do estilo, dos recursos expressivos da língua. Ou seja, se você sabe utilizar bem as figuras de linguagem, você sabe produzir um texto mais belo, mais harmônico, mais elegante, mais expressivo. Ou ainda, você consegue entender também os textos que outras pessoas escreveram, os recursos que outras pessoas utilizaram para expressar suas ideias, para tratar de algum assunto de uma maneira bela, de uma maneira diferente, né, da usual. Então, para que a gente estuda figuras de linguagem? No fim, para nós desenvolvermos o nosso próprio estilo ou também para entender como outras pessoas se expressam de maneira mais expressiva. Como hoje é uma aula introdutória, nós vamos fazer apenas um exercício. Então, o que eu peço que você faça agora? Pause o vídeo e resolva o exercício para depois comentarmos a resolução. Vamos lá então. E aí, você acha que foi bem? Tenho certeza que sim. Olha lá, relacione as colunas a seguir de acordo com o tipo de figura de linguagem utilizada no discurso. 1. Toda profissão tem seus espinhos. 2. O barulho da multidão crescia, crescia, crescia. 3. Aquele velhinho foi descansar nos campos celestiais. E aí nós temos 3 opções: figura de construção, figura de pensamento, figura de palavras. E aí? A número 1, toda profissão tem seus espinhos, contém que tipo de figura de linguagem? A número 1 contém uma figura de palavras. Por quê? Porque nós utilizamos uma palavra aqui com um significado diferente do significado normal dela. Veja bem, quando eu digo que toda profissão tem seus espinhos, espinho é uma parte da planta, não é? Mas aqui eu estou dizendo que toda profissão tem suas dificuldades, tem os seus aspectos mais trabalhosos. Então espinhos aqui não significa parte da planta, mas significa algo difícil, algo pesado, algo que devemos lidar com uma certa carga de energia. Então aqui a palavra espinhos foi utilizada com um desvio de significação. E aí temos figura de palavras na 1. E aí? A 2 tem a seguinte construção: o barulho da multidão crescia, crescia e crescia. Bem,
Se você colocou que aqui temos uma figura de construção, parabéns, porque o normal é ter o sujeito e o verbo, e se necessário complementos. Porém aqui houve uma repetição intencional do verbo 3 vezes. Por quê? Para dar o efeito de crescer, para dar um efeito aí de algo que está gradualmente aumentando. Veja bem, o barulho da multidão crescia, crescia, crescia. Ou seja, crescia cada vez mais. Então eu fiz uma construção diferentona aqui para dar esse efeito expressivo. E por fim temos a 3. Aquele velhinho foi descansar nos campos celestiais. Perceba que aqui nós temos uma figura de pensamento. Por quê? Na verdade, essa oração significa que o velhinho morreu. Que pena, né? Infelizmente acontece, mas enfim. Só que para eu fazer uma frase com um efeito mais carinhoso, com um efeito mais cuidadoso, eu escolhi palavras que vão tratar com mais respeito, com mais carinho e deferência as emoções de quem está lendo ou ouvindo esse discurso. Então, ao invés de eu dizer aquele velhinho morreu, eu preferi dizer aquele velhinho foi descansar nos campos celestiais, criando assim uma figura que mexe com as emoções e com os sentimentos do meu interlocutor, portanto, uma figura de pensamento. Você entendeu na prática que todas as figuras de linguagem ou vão ser figuras de palavras, ou vão ser figuras de construção, ou figuras de pensamento? É isso aí. Se você entendeu isso, você está então prestes a entrar no mundo da estilística na língua portuguesa. E aí no próximo vídeo, eu te convido a falar sobre figuras de palavras, que é o primeiro grupo de figuras de linguagem que vamos estudar. Mas agora, vamos dar uma relaxada e fazer um resumo da aula de hoje, ok? Hoje nós começamos a falar de figuras de linguagem, que são recursos estilísticos que podemos utilizar para falar ou para escrever, alcançando maior expressividade, maior beleza, maior harmonia ao nosso discurso. Então, esses recursos estilísticos podem ser empregados por nós, quando nós fizermos nossas redações e nossos textos, mas também podem ser empregados quando quisermos entender os textos de outros autores. E aí o estudo das figuras de linguagem vai nos ajudar nas interpretações de texto. Falei também que as figuras de linguagem se reúnem em 3 grupos principais: figuras de palavras, que é quando utilizamos as palavras com um desvio de significação; figuras de construção, que é quando construímos a frase de uma maneira diferente da maneira usual que se usa na língua portuguesa; e ainda temos as figuras de pensamento, que é quando escolhemos as palavras para mexer com os sentimentos, com as emoções do nosso interlocutor. Bem, se você chegou aqui, parabéns. Agora faça uma pausa, você merece. Tome um cafezinho, um copo de refrigerante, uma limonada, enfim. Faça alguma coisa para relaxar. E aí, se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber o aviso de que eu postei uma nova aula no canal. E aí, espero que você continue estudando, que você continue entendendo cada vez mais como a língua portuguesa funciona e assim alcance seus objetivos com muito sucesso e felicidade, ok? Então, forte abraço e até a nossa próxima aula!